Mas que friaca! Eu nunca vi tanta neve na minha vida. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a experiência de dirigir um Tesla ou de não dirigir um Tesla nos Estados Unidos. Olha só, alugamos aqui na viagem esse Model Y, é o Juniper, o novo design com esse farol contínuo aqui na frente, também atrás, que ficou bem legal. Esse carinha aqui é novo, ele é desse ano. Eu aluguei ele para dar uns passeios aqui com a patroa, que inclusive agora ela está lá na Target e a gente vai buscar ela, o carro vai levar a gente, vamos de Elon Uber para lá. Agora tá dando uma carguinha aqui, ó, no carregador super rápido, que aliás chega em 250 kW de potência esse carregador. Eu carreguei a mais de 200 aqui, é muito rápido. Você faz uma pausa de 15 minutinhos, pronto, já tem bateria para o resto do dia. Inclusive já deu já a carguinha que eu queria colocar aqui, ó. Vou puxar ele aqui, vou guardar o fio aqui. E essa é uma das maravilhas, você não precisa ficar escaneando QR Code, não tem aplicativo, não tem nada. Você encosta o carro aqui, puxa o cabo, põe ali, tá carregando, depois é tudo cobrado no cartão automaticamente. E bora lá, vou mostrar para vocês essa experiência. Model Y é um carro mais confortável que o Model 3, né? Ele é mais alto. E vamos lá, deixa eu posicionar a câmera aqui, ó. E o que vocês vão ver agora é o Full Self-Driving na versão 14.2 aqui. Inclusive esse carro já dirigiu quase 1000 quilômetros só dessa forma, né? Self-Driving. Acho que boa parte desse número é meu, inclusive, nessa viagem. Eu aluguei esse carro estava novo, ele tem 6.000 quilômetros rodados, então tá novinho. E a experiência é assim, você entra no carro, coloca o cinto de segurança, escolhe o seu destino aqui no mapa, ó, vou escolher aqui a Target, vamos buscar a patroa, e acabou. Aperta aqui, ó, Start Self-Driving. Você não precisa fazer absolutamente nada. O carro já saiu aqui, ó, da vaga que ele estava carregando. A gente tem um mapa aqui, ó, se eu puxar aqui a gente vê toda a rota que está planejada, senão ele fica aparecendo aqui só no cantinho. E só curtir o passeio, ó. O carro vai fazendo tudo sozinho. Claro que o Full Self-Driving ele não é uma novidade, mas essa versão 14 ela está ainda melhor. Ela acabou de ser lançada, ele está mais rápido na tomada de decisões, consegue lidar melhor com algumas situações complicadas. Então olha só aqui, ó, tem que entrar aqui no uma conversão à direita, né? O farol está fechado, mas aqui nos Estados Unidos você pode sempre fazer a conversão à direita, a menos que esteja sinalizado. Ele tem que esperar encontrar uma vaga aqui entre os carros. A hora que ele vê uma com segurança, ele já vai entrar sozinho. Rotatórias mais complexas, estacionamento de shopping, que é uma desgraça quando está lotado aqui nessa época de Natal. Enfim, tá muito legal. Eu tô no modo Mad Max. Esse modo na estrada é muito engraçado porque é o modo mais agressivo do self-driving. Então ele fica costurando. Claro que não é né, aquela costurada que o brasileiro costuma fazer. É uma costurada um pouco, né, mais sensata. Então ele vê uma vaguinha, ele troca de pista, depois ele volta para outra faixa, vai para outra faixa e fica sempre tentando aí ganhar um tempinho. Aí você tem outros modos, se você quiser, vai até o modo preguiça, né, sloth, que aí o modo lesma, que eu chamo ele, que aí ele vai bem devagarzinho de boa, né? Aí tem o modo normal, o modo apressado e esse modo Mad Max, que é o mais agressivo. Mas ele não vai mais rápido. O perfil de velocidade, ele fica ajustado nas configurações. Então ele está sempre lendo as placas para saber a velocidade, ó, que nem aqui, ó, speed limit 45, aqui tá convertido já para quilômetros por hora, né? E ele não vai muito além disso, a menos que você configure. Eu coloquei um offset de 10% a mais de velocidade, que aqui nos Estados Unidos costuma ser assim, sabe? Não tem radar, então o pessoal sempre vai um pouquinho a mais da velocidade. Inclusive esse é o que já estava definido aqui como padrão. E eu tô conversando aqui com vocês estão vendo a tela aí, e eu não tô fazendo absolutamente nada. O meu pé tá fora aqui dos pedais, eu não tô acelerando, eu não tô freando, eu tô só curtindo o passeio. Isso até aquele Model 3 que eu já mostrei aqui no canal, que eu tô dirigindo hoje no Brasil, faz. Ele tem o hardware 3, é um pouco mais básico, ali o Full Self-Driving é na versão 12, esse daqui já tem um hardware 4, são câmeras melhores, um computador de bordo melhor, uma GPU melhor para fazer todo o processamento de inteligência artificial desse sistema que dirige sozinho, mas aquele lá também faz isso. Só que, né, demora um pouquinho mais para tomar algumas decisões, não é tão bom. Esse daqui, ó, tá uma beleza. A gente foi aqui de Nova York para Scranton,
vimos lá alguns locais do The Office, foi um passeio bem bacana. Depois a gente voltou para New Jersey, onde estamos agora. Depois vamos para Nova York de novo para ir embora. E eu não dirigi em toda a viagem nada. Eu entro no carro, escolho o endereço, aperto o botão. E para fazer turismo é muito legal porque eu posso ficar... Olha que bacana, né? A situação aqui da cidade no Natal, aquele Natal que a gente vê nos filmes e nas séries. A gente consegue ir apreciando, vendo os pontos turísticos, sem se preocupar em errar o caminho. Tá certo que, né? O Full Self-Driving também erra o caminho às vezes. Em Scranton, várias vezes a gente tinha que passar num acesso para uma rodovia e ele fazia uma curvinha antes, numa entradinha de um mercadinho de conveniência. E aí ele tinha que ir lá e corrigir a rota. Teve uma vez que a gente foi num shopping, que aí não tinha vaga, e eu fui deixar ele estacionar. E aí ele começou a rodar em círculos num bloco ali do estacionamento. E não ia parar, ele não ia tentar procurar vaga em outro lugar. Então ainda tem alguns errinhos, mas pela minha experiência aqui, dirigindo quase 1000 quilômetros no self-driving, são besteiras, sabe? O mais crítico que esses acessos complicados nas rodovias ou nas pistas, desviar de pessoas, né? O que realmente importa, ele está fazendo muito bem. Mas aí ele ainda está pecando nesses errinhos bobos, né? Mas aí vai melhorando. Daqui a pouco vem o Hardware 5 com ainda mais tecnologia e isso vai ser super legal. Lembrando que esse é um carro que está dirigindo sozinho, mas ele requer a minha atenção. Se eu puxar o celular aqui, ó, avisar a patroa aqui que eu estou voltando. Ó, puxei o celular, eu não estou mais olhando para a rua. Ele vai apitar, quer ver? Ó lá, presta atenção na pista. Aí eu virei aqui, olhei para a pista, saiu o aviso. Isso daqui, se você não obedecer os alertas que ele dá, ele te dá um strike. E aí você não pode mais usar o self-driving até o final da sua corrida. Aí você parou, estacionou, retomou, beleza. Agora, se você fizer isso 5 vezes, aí ele te dá uma punição. Tipo, você fica um dia sem dirigir, depois uma semana, depois mais de uma semana. Ele vai tentando te educar que realmente não é um carro autônomo. Ele tem uma função que dirige sozinha, mas ela ainda é supervisionada. O Full Self-Driving Unsupervised, né, que é o não supervisionado, que aí em alguns locais você vai poder não prestar atenção na pista e deixar o carro realmente ir sozinho. Ele está previsto para o ano que vem. Mas essa é uma promessa antiga da Tesla. Na real, eu acho que não vai sair ano que vem. Mas isso daqui já é maravilhoso. Isso para mim já é o carro dirigindo sozinho. Certo que, né, eu tenho que ficar ainda conduzindo. Ocasionalmente eu preciso assumir o controle. Isso só aconteceu uma vez na estrada. Quando era uma linha reta, estava vazio, eu quis dar uma acelerada para ver até onde ele ia. E aí você passou de acho que 130 ou 140 km por hora, ele apita e desativa e fala, ó, pega o volante aí, né? Então o Full Self-Driving ele tem um limite de velocidade. Acho que foi até 130 no automático, depois ele pede para você conduzir. Mas a gente pegou a estrada também com esse sistema, né, o Full Self-Driving, e é uma experiência muito legal. Você realmente só aproveita o passeio. Para visitar nos Estados Unidos, então, é uma maravilha. E eu sei que o pessoal vai perguntar também como que eu aluguei esse carro aqui nos Estados Unidos. E o que eu usei foi uma plataforma que se chama Turo, que é tipo um Airbnb para carros. Você aluga o carro de uma pessoa que colocou o carro na plataforma. Então não é de uma empresa que aluga carros, que você tem que ir lá no guichê, no aeroporto, e aquela burocracia, não. É tudo feito pelo aplicativo e lá tem muito Tesla. E lá você pode encontrar um Tesla que tenha o Full Self-Driving. E não é muito caro, não. A gente ficou quase uma semana aqui e deu na faixa de $400. Bom, Model Y novinho, novo, 5.000 km rodados ele tinha só. Com Full Self-Driving, nossa, valeu muito o investimento. Carro grande, carro confortável, o Model Y tem um porta-mala bem grandes, né? Então atrás dá para colocar todas as malas, dá para viajar com tranquilidade. Carro cheio de tecnologia. Teve uma hora que a gente parou para lavar roupa, bota aí um Netflix na telona, fica assistindo ali. Então é uma experiência bem bacana mesmo. E agora a gente está ainda a 5 minutos aqui. E esse é um podcast, hein? Essa é a experiência. Full Self-Driving em ação aqui nos Estados Unidos. Olha lá, o carro fez uma curva ali sem sinalizar direito, ele deu uma freadinha e seguiu. Eu não levei nenhum susto e assim, depois de um tempo você confia. No primeiro momento é um negócio meio assustador, você fala, meu Deus,
o carro está indo sozinho mesmo. Mas depois que você vê como o sistema está funcionando bem, você passa a confiar. Agora, tem que fazer uma conversão aqui à esquerda, ele para, vai devagarzinho, deu espaço, ele entra e tá de boa. O que eu mais gosto é de ficar olhando aqui o sisteminha 3D que ele vai fazendo, e a qualidade das câmeras também aqui é sensacional, né? A gente tem ali a câmera traseira, as câmeras de retrovisores, né, que apontam ali para trás, e aqui a câmera da frente que está saindo nesses modelos mais novos, né? Os Teslas mais antigos não tinham uma câmera na frente, esse daqui tem, inclusive você pode dar uma lavadinha nela, que eu acho que está sem fluido aqui no carro, mas ela também dá uma limpadinha nessa câmera da frente que precisa, né? Muitas vezes chove ou cai neve ou bate alguma coisa nela ali, suja, e aí tem um sisteminha de limpeza integrado. Então é isso, claro que hoje o dia está bem de boa, né? Como vocês estão vendo, agora é domingo de manhã aqui e eu estou numa área residencial, longe da cidade grande, longe de ponto turístico, mas dá para ver como o carro lida bem. Desde que eu apertei o botão no começo desse vídeo, eu não encostei no volante, não pisei no acelerador, não fiz nada. Estou aqui conversando com vocês que estão assistindo esse vídeo, contando essa experiência. E foi assim durante a viagem toda, viagens de 2 horas que a gente fez aqui de uma cidade para outra. Você aperta um botão, ele só vai. Olha lá, tem uma Cybertruck ali, ó. Nossa, o carro é tão feio que me deu tosse. Cybertrucks também por todo lado, mas a gente vê bem menos. O que a gente vê muito é Tesla. O Model 3 e o Model Y estão por todos os lugares. E é maluco pensar que, olha lá, um Tesla, inclusive. Esse é mais antigo, hein? Esse é 2018, se eu não me engano. Pensar que o que é muito louco é pensar que isso é um Model 3 aqui, é um carro popular, né? Um carro popular. Com, sei lá, 15 mil dólares você encontra um Model 3 como o que eu estou dirigindo no Brasil. Claro, né, que já vai ter aí já vai ser rodado, mas ainda assim muito bom. E a gente vê aí o pessoal com relatos de Teslas que já tem 8 anos e a bateria ainda tá boa, né? Isso é um recado para os haters de carro elétrico. Eles falam, não, bateria. Meu, curte o carro, vai ser feliz. E eu queria ter isso no Brasil, ó. No Brasil só funciona o autopilot, né? Que é o tal do piloto automático que apenas centraliza na faixa e vai embora. Você controla a velocidade manualmente aqui no volante, precisa ficar ajustando. Ele não faz a leitura das placas, né? Então ele não consegue ajustar no Brasil, mas não faz curva, não vai para lugar nenhum. O que dá para fazer um upgrade, que eu já comprei, estou esperando chegar, é o Comma AI. O Comma AI, eita caralho, que susto da porra. Nossa, às vezes ele dá uma às vezes o Tesla liga o limpador do para-brisa para limpar o sensor, né? Que o sistema de hadas fica ali em cima do vidro. E como tá com gelo, deu uma raspada, eu levei um susto, às vezes assusta a gente. Então o Comma AI você coloca em qualquer carro que tenha hadas para trazer o Open Pilot, que é similar ao Autopilot. Tipo essa tecnologia parecida com o Tesla. Eles querem fazer um sistema de navegação, já entrou em beta e tal, mas não sei, depois eu vou contar a experiência para vocês. E estamos chegando na Target, olha aí. Eu só conversei aqui, só troquei ideia, não dirigi nada. Às vezes eu nem sei se ele está fazendo o caminho certo. Ele já errou o caminho, tá? Já teve 2 rodovias que tinha uma bifurcação, ele não ia conseguir fazer a curva, ele não tenta entrar na frente dos outros, não, ele erra o caminho, sacrifica um pouquinho do seu tempo para manter aí a direção com segurança. Aí agora ele parou, a pessoa foi parando e ele foi. Entendeu, né? Interpretou aí a intenção do outro motorista. Essa é a parte mais difícil. É entender a intenção do outro motorista e não cometer nenhum acidente. Olha só, chegamos aqui na Target. Ele vai agora encontrar uma vaga. Tem umas vagas aqui que são só para você que vai fazer uma retirada ou alguma coisa assim. E vamos ver onde é que ele vai parar. Você não vai parar? Tem que estacionar. Não, ele parou no stop sign aqui, né? Na placa de pare. Porque aqui nos Estados Unidos, o pare, você tem que parar mesmo. Se você não parar e tiver uma polícia por perto, eles vão te abordar e falar, escuta, o que está escrito ali? É pare, né? Então, por favor. Aí agora eu já cheguei no destino, ó, já passou ali do mapa, mas ele sabe que ele está no estacionamento e que ele tem que encontrar uma vaga aqui para parar. Então no começo ele estava parando longe, aí eu comecei a sempre assumir o controle e parar mais perto. Aí agora ele já entendeu que eu gosto de parar mais perto da loja. Aí ele tenta primeiro lá perto da loja
tá encontrando uma vaga, encontrou aqui, ó, que essas outras aqui eu não posso parar, são para quem vai fazer picape. E pronto, encostou o carro, fechou, parou, um pouquinho colado na faixa, mas estacionou. E eu não fiz absolutamente nada, então eu acho incrível e eu super recomendo essa experiência para você que está viajando para os Estados Unidos. Às vezes você vai dar um passeio, sei lá, em Orlando. Eu vou deixar o link aí desse site na descrição aqui. Entra lá, vê se tem algum Tesla com Full Self-Driving, senão você pode entrar em contato com a pessoa também, pedir para você assinar e pagar, né, $99 por mês, e aí você tem o seu motorista particular, você vai aproveitando o passeio, as viagens longas não cansam e é uma experiência super legal. Então é isso, galera. Agora tirei o cinto aqui, vou tirar aqui a minha câmera 360 aqui, eu usei nesse vídeo aqui a Insta360X5, na net que fez a indicação aí, ele tem uma câmera bem legal. E tá aí, ó. É muito louco, porque eu não dirigi nada. E eu saí de um lugar e vim para o outro lugar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando aí um pouquinho da experiência do Full Self-Driving na versão 14 aqui nos Estados Unidos. Agora voltamos para o Brasil, onde eu só tenho o Autopilot. Mas ainda assim, é muito legal, muito legal. Tá aí, ó. Esse carro é tão bonito, mas a neve maltrata os carros aqui nos Estados Unidos. Curtiu? Deixa o like aí e tchau. Vou buscar a patroa aqui antes que ela estoure o restante do que sobrou do limite do cartão de crédito.